Bom, por conta disso, nós tivemos a agropecuária mal orientada tecnicamente. Na agropecuária não se utilizava as curvas de nível, não se tomava as providências contra os processos erosivos. Com isso, 200 milhões de hectares de área agrícola estão deixando de ser-lo. 60 milhões estão danificados. Outros tantos milhões estão se convertendo em desertos. Segundo o relatório do PNEUMA, que é um órgão das Nações Unidas. Só para lembrar, aqui bonito, os senhores estão passeando por aí, está vendo? É tudo muito bonito, né? Bonito teve início do seu povoamento em 1915, hein? Há bastante tempo. E aí, naquele tempo, isso aqui tinha frondosas matas, muitos cursos d'água, rios, córregos, lagoas. Mas o homem não estava preparado quando ele entrou nessa região e deu início a um processo de desmatamento exagerado, uma utilização irracional do solo e começou a criar problemas. Mas isso ainda vamos tocar mais para frente um pouco. Hoje em dia se estima que 38 milhões de exemplares da fauna, entre aves, pássaros, animais silvestres, insetos e outros, são retirados da natureza por ano. Olha, os senhores vejam bem, 38 milhões. Até um dia eu dando uma palestra no município para os produtores rurais e cuidei de falar contra a destruição dos répteis, né, das cobras. Aí um cidadão se levantou e falou, mas o senhor está defendendo aqui que nós não vamos matar cobra? Cobra não vale para nada. Senhores, hoje a pesquisa já mostra que o medicamento mais eficaz contra a hipertensão arterial é subtraído do veneno da cascavel. O veneno mais eficaz para diminuir os tumores malignos vem das cobras, do veneno das cobras. Então, tudo aqui tem a sua utilidade. Todas as coisas que foram postas aqui por Deus foram porque tinham objetivo. Mas nós temos esse preconceito, né? Imagina os senhores que enquanto o homem estava só desmatando para plantar, até que se tolerava essa ignorância. Mas o homem passou também a desmatar as matas ciliares. O que são as matas ciliares? São aquelas matas nas margens dos córregos, dos rios, dos cursos d'água, que têm uma função importante. A exemplo dos cilos dos nossos olhos, né? Formado pelos pelos, as pestanas aqui, a mata ciliar protege o rio. Quando vem um cisco no nosso olho, imediatamente os cílios se fecham para bloquear a entrada daquele objeto estranho. Assim são as matas ciliares. Filtram as águas das enxurradas, não deixam ir os insumos químicos, os agrotóxicos para os rios. Além do que, impedem o desbarrancamento dos rios. E derruba seus frutos, suas folhas nos rios, nos córregos, e essas vão se converter em plantos, fitomplantos, que vão ser alimento das larvas, dos bichinhos que vivem ali aquáticos, e esses, por sua vez, vão alimentar os peixes. Vejam, senhores, nós temos aqui, na região do norte, um rio que dantes foi considerado o rio mais piscoso do mundo. Chama-se Rio Taquari. Por força do processo de desenvolvimento e da monocultura da soja, principalmente durante o governo revolucionário, onde o presidente da República, Figueiredo, pregava para o povo, plante que o João garante, mas não dava regras claras, não explicava que não era para abusar do meio ambiente daquela forma.
o rio Taquari começou a vomitar dentro do Pantanal mais de 90 toneladas de areia diária. E hoje nós temos um problema. Quando eu fui secretário de Meio Ambiente aqui no Estado, eu convoquei uma equipe de geólogos, de biólogos, de especialistas para analisar o que nós vamos fazer com o rio Taquari, porque ele foi ficando largo e raso. E suas águas começaram a invadir as propriedades dos pecuaristas. E formava aquelas grandes lagoas onde os peixes se procriavam. Aí os pecuaristas começaram a fechar aquelas bocas, chamadas de curichos, e aquilo morria toneladas e toneladas de peixe, porque a lagoa ia secando, ia desoxigenando e morrendo os peixes. Mas e quanto àquela terra, aquele assoreamento? O que nós vamos fazer? Aí veio alguém e disse, vamos dragar o rio Taquari. Bom, vamos dragar. E onde nós vamos colocar essa terra? Se colocar ali nas proximidades, daí uns dias ela volta para o rio. Aí veio um vô, por que não leva para as cidades, para ser aproveitada nas construções? Aí vieram os matemáticos e fizeram os cálculos. É inviável, economicamente, uma coisa dessas. E hoje nós estamos vivenciando uma situação muito difícil dentro do Pantanal. Está diminuindo o nosso estoque pesqueiro, está diminuindo a nossa produção agrícola. Mas não era só isso. Nós tivemos, além desse problema, a questão da chuva ácida. A chuva ácida, por conta dos gases que nós mandamos lá para o espaço, começou a cair na superfície da terra, nos lagos e lagoas, destruindo florestas, lavouras, destruindo as vidas aquáticas, corroendo nossas edificações, nossos veículos. Esse foi um outro grande problema que nós tivemos. Fora a chuva ácida, nós tivemos um problema muito sério, que é o aquecimento global, chamado de efeito estufa. Nós começamos a mandar gases lá para o espaço, metanos, dióxidos, gás carbono, e com isso nós criamos um aquecimento no espaço. Por conta desse aquecimento, desse efeito estufa, o que está ocorrendo agora? Está ocorrendo um degelo das nossas galáxias, aquelas que Deus tinha congelado lá, Polo Norte, Polo Sul, Antártida, Alasca, aqui nas cordilheiras. E com isso, esse derretimento dos gelos começou a ocasionar um outro problema, que foi o aumento dos níveis dos mares e oceanos. E todos os senhores sabem disso, que a maioria das cidades, das metrópoles, se localizam nos litorais. Então, nós já estamos vendo, aqui no Brasil mesmo, vira e mexe, lá no Nordeste, nós temos visto que o mar tem avançado. Algumas praias lá e destruído casas e mais casas. Isso que subiu ainda menos de 1 metro, esse nível das águas. Mas a continuar esse derretimento, não sei se os senhores tiveram a oportunidade de assistir um filme feito pelo Al Gore, que foi Prêmio Nobel da Paz, foi candidato a presidente da República contra o Bush, perdeu as eleições nos Estados Unidos. Ele fez um documentário chamado Verdade Inconveniente. Quem não assistiu ainda, assistam a esse documentário. É da gente arrepiar de ver o que poderá ocorrer com o futuro do mundo.